Sou Ana Barbuda Ferreira e estamos no curso A Gestão do Sejusques como Tribunal Multiportas. Na segunda sessão do nosso curso, nós nos dedicamos a 3 temas: o conflito, o Tribunal Multiportas e os métodos consensuais de solução de conflitos. Ali, quando falamos dos métodos consensuais, queríamos trazer a utilização prática desses métodos consensuais. Nesta aula, vamos abordar um tema relacionado às técnicas. As técnicas muitas vezes são confundidas com etapas do procedimento. Na nossa apostila, vamos encontrar um rico material que foi construído sobre as técnicas, mas queríamos destacar nesta aula as ferramentas auxiliares às técnicas. Iniciamos, se nós fizermos uma retrospectiva, com uma visão geral sobre o conflito. E em nossa apostila apresentamos a teoria do conflito, de modo a responder um questionamento direcionador. Nós perguntamos: o que é o conflito? Vimos os tipos de conflitos e chegamos a uma constatação. A resolução dos conflitos envolve um processo comunicativo. E isso nós não podemos perder de vista. A resolução dos conflitos envolve um processo comunicativo. Com essas diretrizes sobre o conflito, passamos a apresentar o conceito de tribunal multiportas, de justiça multiportas. E olha o que nos diz a professora Valéria sobre este rico tema. Ela nos fala assim: o Fórum Multiportas, Tribunal Multiportas, constitui uma forma de organização judiciária, na qual o Poder Judiciário funciona como um centro de resolução de disputas, com vários e diversos procedimentos, cada qual com suas vantagens e desvantagens, que devem ser levadas em consideração no momento da escolha, em função das características de cada conflito e das pessoas nele envolvidas. Como é interessante observarmos que este Fórum Multiportas, que o Tribunal Multiportas, é constituído por pessoas capacitadas a identificar o conflito, suas características e as pessoas que estão envolvidas nele. Assim, esse sistema de portas única do processo judicial é substituído por um outro, composto por variados tipos de procedimento. É um centro de resolução de disputas. Ele é organizado, sim, como ela nos atenta, pelo Estado, uma forma de organização judiciária. E é composto, sem dúvida nenhuma, por pessoas capacitadas, treinadas para receber as partes, direcioná-las ao procedimento adequado ao tipo de conflito. Não podemos também perder de vista isso. Precisamos nos apoderar. É este sistema constituído por pessoas treinadas para receber as partes e direcioná-las ao procedimento mais adequado ao tipo de conflito e às pessoas que estão ali relacionadas. Trouxemos, assim, um conceito sobre técnicas. No tocante às etapas e técnicas, devemos de logo afirmar que as etapas e as técnicas, especialmente quando falamos de etapas, elas não são estanques. Não há necessidade de ir uma por uma, de ir uma após a outra, como se fosse um mapa, quicando cada procedimento. Não são. As técnicas são ilimitadas e são de variadas escolas, nascem dentro de variados tipos de procedimento. E por isto mesmo,
devem ser trabalhadas da forma mais ampla possível, aproveitando o que de cada uma delas se pode extrair. O facilitador, no caso, o mediador, deve estar com isto interiorizado. Ele não está fazendo um preenchimento de um formulário. Ele está identificando soluções que devem ser adotadas para o procedimento lograr êxito. E eu acho tão interessante que devemos, então, pensar amplamente quando falamos de técnicas, especialmente no Brasil, porque aqui nós não temos escolas próprias. E por isso devemos trazer sempre uma informação sobre as técnicas de uma forma geral, de uma forma ampla. E o facilitador, o mediador, vai se apropriando de cada uma delas, adequando-as à realidade vivenciada, observando, sim, o contexto no qual está inserido. As técnicas são ferramentas que devem ser utilizadas pelo mediador e visam efetivamente a construção do consenso. Quais, então, seriam os objetivos? As técnicas desarmam e auxiliam a solução do conflito. Assim, o que vamos nos dedicar nesta aula são essas ferramentas auxiliares às técnicas. E essas ferramentas auxiliares podem ser utilizadas a qualquer tempo. São de 3 naturezas, 3 espécies, tipos. Os resumos, as perguntas e as reuniões privadas. Os resumos, como o próprio nome indica, podem ser utilizados após ou depois do relato inicial. E eles servem, em verdade, para extrair a contribuição verbal daquelas pessoas envolvidas no conflito. Os resumos são de relevante importância. Por quê? Porque através do resumo, as partes se sentem ouvidas. E com isto, toda a atenção o mediador traz para si. Se mostra atento, perceptivo, acolhedor. Ele mostra que está tomando posse de todos os relatos, de todas as aflições. Assim, os resumos são ferramentas auxiliares altamente colaborativas na construção do conflito. O objetivo dos resumos, portanto, é fazer com que as partes se sintam ouvidas, compreendidas, o que permite que colaborem com o procedimento e comprometam-se com o resultado. Interessante que os resumos podem ser utilizados, em verdade, como mais uma vez nós vamos dizer, após o relato inicial ou de qualquer contribuição da parte. Então, sobre o ângulo do mediador, o recurso do resumo como ferramenta permite que se avalie o grau de compreensão do conflito. Separa-se as partes do problema, identificam-se as necessidades, os interesses implícitos, os pontos de convergência e de divergência. Então, os resumos são grandes auxiliadores para o planejamento da sessão e para a obtenção do resultado favorável. A segunda ferramenta auxiliar são as perguntas. As perguntas possibilitam a investigação pelo mediador das necessidades e interesses dos envolvidos. O que possibilitam as perguntas? Elas, em verdade, ampliam o conteúdo, favorecem a reflexão sobre o relacionamento entre as partes, possibilitam uma nova visão sobre o conflito. Através das perguntas, o mediador pode saber o que realmente interessa às partes, por que elas estão naquela mesa, naquela sessão. As perguntas podem ser de 4 ordens: perguntas abertas, perguntas fechadas, perguntas circulares e perguntas reflexivas. As perguntas abertas,
As perguntas abertas são aquelas que permitem com que as partes discorram sobre os fatos e os problemas com total liberdade. Então, elas falam livremente. Por isto, esse tipo de pergunta, esse tipo de ferramenta auxiliar permite um maior número de informação, sem que as partes se sintam pressionadas ou dirigidas, sufocadas no seu falar. Essas perguntas abertas, a professora Valéria nos apresenta ela como se estivéssemos a pescar no oceano. As perguntas fechadas são as perguntas objetivas e pontuais. Visam respostas monossilábicas, diminutas, declarações que muitas vezes não passam de um sim ou de um não. Então, elas possibilitam poucas informações. As perguntas circulares são aquelas que levam participantes a falar de si mesmo, quando pensa estar falando do outro. Em outras palavras, esse tipo de pergunta circular permite com que as partes venham tomar o lugar, ter a compreensão dos locais em que o outro está. Então, elas nos trazem, nos permite a compreensão dos envolvidos sobre a sua inter-relação ou sobre as suas interdependências com o próprio sistema. E, por fim, as perguntas reflexivas. As perguntas reflexivas são aquelas que fazem com que os envolvidos reflitam sobre o comportamento do outro, fazendo com que se coloquem naquele lugar. Então, essas perguntas reflexivas, elas nos trazem, nos reclamam esse apoderamento, de nos trazer a sensibilidade, de nos transportar à realidade vivenciada no seu íntimo por uma outra pessoa. A última ferramenta auxiliar são as sessões privadas. As sessões privadas, como o próprio nome está a indicar, são aquelas realizadas pelo mediador com apenas um dos envolvidos de cada vez. Então, vocês podem me perguntar, Ana, e a parte pode estar acompanhada do advogado? Sim. É até aconselhável que a parte, quando convocada para uma sessão privada, esteja acompanhada de seu advogado. Através dessa sessão, o mediador, ele deverá tomar muito cuidado, sempre realizar essas sessões com os envolvidos, esclarecendo e sempre procurando demonstrar uma grande imparcialidade. Note que as sessões privadas, elas são, assim, tomadas por cuidado, porque as partes estão isoladas. Uma não estará ouvindo o que a outra está a dizer, não está colaborando com a construção daquele diálogo, nem daquela solução. Então, é extremamente necessário que o mediador avalie a necessidade efetiva para a realização da sessão privada e deve se comportar, se pautar com imparcialidade absoluta. Assim, não podemos perder de vista. As etapas não são estanques e as técnicas são ilimitadas. O que trabalhamos efetivamente nessa segunda unidade? Com o conflito, a teoria do conflito, o tribunal multiportas e a utilização dos métodos. Com isso, alerto a cada um de nós. Alerto para que saibamos que as causas dos conflitos nos importam. Nos importa, porque cresce cada vez mais a necessidade de identificar as referidas causas, a fim de que possamos utilizar o melhor método, o método mais apropriado para a sua solução. E com isto, estaremos proporcionando a pacificação social e a efetividade do acesso à justiça.